O fedor da oferta. A estrada era estreita e enlameada, cortando a mata como uma cicatriz esquecida. O jipe reclamava a cada buraco e o rádio emitia estalos mesmo desligado. O céu tinha uma cor de gordura velha e o ar carregava aquele tipo de silêncio que só existe quando a fé apodreceu embaixo da terra. Souto me enviou coordenadas junto com um pacote seco lacrado com sal e barbante preto. Um envelope amarelado, sem timbre da ordem. Só um bilhete à mão. Passo Amargo voltou a cantar. A vila tinha sido apagada dos registros desde 1971, quando o último padre local enlouqueceu durante uma missa e esfaqueou os próprios olhos antes de se trancar no altar. Desde então, nada. Nenhum registro civil, nem batismo, nem óbito. Nada que se mova sem fé sobrevive tanto tempo no Brasil sem chamar atenção. E foi por isso que me mandaram. Atravessei o que restava da entrada da vila por volta das 6 da manhã. As casas pareciam cascas, vazias, ocas, algumas cobertas por cipós que se mexiam devagar demais para o vento que fazia. As portas estavam abertas, mas todas viradas para dentro, como se a própria arquitetura tivesse se rendido. Na primeira esquina, uma estátua de Santo Antônio esculpida em cera humana, reconheci pela textura e pelo brilho, com a boca coberta por uma tira de couro costurada direto na face. Embaixo, escrito com cinzas, oferece e serás moldado. Desci do jipe com o colete fechado, a AG-3 carregada com munição perfurante e o Fragment Gun na cintura. O crucifixo UV no peito era um modelo antigo, mas confiável. Caminhei até a igreja no centro da vila, pequena, colonial, com a fachada lascada e uma cruz de madeira negra caída sobre o chão. O sino estava pendurado, mas quieto, e no topo da torre havia algo observando. Um vulto agachado, pelado, com a pele esbranquiçada e costuras cruzando o abdômen como cicatrizes invertidas. Quando olhei com mais atenção, ele sumiu. Não pulou, não correu. Apenas não estava mais lá. Entrei pela lateral da igreja. O cheiro era de gordura rançosa misturada com vela queimada e mofo molhado. O altar estava coberto por um tecido marrom encharcado de sangue seco. Nas laterais, bancos vazios. No chão, uma única trilha de pegadas descalças feitas em líquido espesso, amarelado, que não era nem pus nem sebo. Era algo entre os dois. No centro do altar, deitado de lado, o corpo do padre. Ele sorria. Peito aberto, costelas como dedos apontando para o teto, olhos arrancados com precisão cirúrgica, a língua pendurada no ombro. Em volta do corpo, 7 velas negras queimando ao contrário. As chamas não subiam, desciam, se escondendo na cera. O chão ao redor dele pulsava como músculo vivo. E então eu ouvi vozes. Vieram ao confessionário. Me aproximei devagar, arma erguida, luz ativada. A madeira rangia, mas não sob meus pés. Ela parecia reagir sozinha. O confessionário estava fechado por dentro. Bati. Nada. Forcei a porta. Escura. Vazia. Mas o som não parava. Voz de criança, chorando, sussurrando. Ele me moldou, mas eu continuei sendo eu. Ele me moldou, mas eu continuei sendo eu. Então, silêncio. E uma gota quente caiu no meu ombro. Olhei para cima. A madeira do teto estava molhada. Gotejava um líquido rosado. E acima, entre as vigas, havia um corpo, costurado no madeiramento. Uma mulher, olhos abertos, dentes expostos em êxtase, barriga cortada ao meio com algo pulsando dentro. Um feto, talvez, ou um coração estranho demais. Saí da igreja com a garganta apertada. Não era a primeira vez que via uma fé virar carne, mas essa tinha algo diferente. Essa sorria, e carne que sorri normalmente já fez algum acordo. Voltei ao jipe. Precisava encontrar os registros. Precisava entender o que foi oferecido e o que foi aceito. A casa paroquial estava trancada por dentro, mas o trinco era antigo, podre, e uma leve pressão com o coturno já bastou para ceder. O interior era escuro, abafado,
abafado de um jeito que não tinha a ver com temperatura, mas com peso. O ar tinha massa. Meus pulmões sentiam como se estivessem respirando panos molhados. Na entrada, quadros dos antigos padres da vila. Todos com o mesmo rosto. Não parecido. O mesmo. Décadas de diferença entre as fotos, mas os mesmos olhos fundos, o mesmo nariz, o mesmo corte de cabelo. O nome mudava, mas o rosto se repetia. Reencarnação forçada. Ou algo bem pior. A cozinha estava cheia de potes de vidro contendo tecidos humanos preservados em gordura. Um deles tinha uma mão infantil. Outro guardava uma coluna vertebral dobrada em espiral. A geladeira antiga fazia barulho mesmo desligada. Dentro dela, nada de carne. Só velas pretas, rosários cobertos por uma crosta branca e uma língua pendurada em gancho. Encontrei um alçapão atrás de uma estante. Desci. O porão era apertado, úmido, com o chão coberto de jornais velhos e cadernos de anotações. Peguei os que ainda tinham páginas legíveis. O que se destacou era assinado por Padre Maurílio de Freitas, 1969. As anotações pareciam um diário, mas o conteúdo era mais parecido com um ritual contínuo. Ele descrevia uma entidade chamada o Servidor de Três Barrigas, que teria aparecido após um evento conhecido como a Grande Oferta. Segundo o texto, a vila ofereceu um sacrifício coletivo durante a seca. Todos os primogênitos vivos entregues num altar de barro e sangue. A partir daquele dia, a terra voltou a dar frutos. Mas os frutos tinham sabor de carne. As plantações mudaram de cor. Os porcos começaram a nascer com dentes humanos. E as preces começaram a ser respondidas. Literalmente. O padre escreve que tentou parar, que tentou fugir. Mas o povo o prendeu no altar e costurou seus pés no chão. Ele viveu lá por 43 dias, se alimentando das orações da comunidade, enquanto a barriga crescia com algo que não era seu. O diário termina com uma frase escrita em sangue seco. A fé é um útero, e ele já está coroando. De repente, o alçapão se fechou sozinho. Escuridão. O rádio começou a chiar. Vozes sobrepostas. Latim, português antigo, orações invertidas. E no canto da sala, um som molhado. Algo respirando. Girei a lanterna. Havia uma figura agachada, pelada, com a pele solta como se não tivesse músculos por baixo. Quando a luz o tocou, ele gritou com a voz da criança do confessionário. Você achou o diário, agora ache o resto. Disparei, 3 tiros. A figura explodiu em vapor, não sumiu. Evaporou como gordura em panela quente. O fedor aumentou. Vomitei no canto. A parede tremia. O chão respirava. A casa inteira parecia um pulmão doente. Saí do porão tropeçando. A estante havia voltado ao lugar. O relógio de pulso girava ao contrário. Olhei pela janela. A rua estava cheia de pegadas, descalças. Todas se moviam em círculos. E no céu, o sol parecia parado. Peguei o diário. Fotografei tudo. Mandei para Souto com a legenda. O culto é biológico. A fé virou organismo. Ele respondeu em segundos. O fragmento está ativo. Use luz ritual. Selo de contenção se necessário. Estou preparando evacuação de campo. Evacuar quem? A vila estava vazia, mas eu sabia que havia alguém, ou alguma coisa, me observando desde que cheguei. A coisa que sorria, a coisa que canta. E a música estava aumentando. Segui as pegadas descalças até os fundos da vila. Elas formavam espirais no barro, contornando árvores, poços secos e até paredes, como se a carne que as deixava tivesse esquecido a lógica do espaço. O caminho terminava num descampado onde o mato alto escondia estruturas de madeira e ferro corroído. Um antigo terreiro de secagem de café, abandonado, mas ainda inteiro. Barracões baixos de pedra, telhado de zinco e um cheiro insuportável de banha velha misturada com sangue de porco. A pele da minha nuca arrepiou. O fragmento estava perto.
Eu não o via, mas o sentia. Uma espécie de ansiedade no estômago, uma ânsia, não de fugir, mas de me entregar. Atravessei o portão retorcido e entrei no primeiro barracão. O calor aumentou. O ar parecia líquido. Paredes cobertas de símbolos riscados com unhas humanas. Reconheci pelos resíduos de pele nos sulcos. Uma cruz de osso estava pregada de cabeça para baixo sobre um altar improvisado. Em cima dele, uma criatura ajoelhada. Não sei o que foi antes, talvez uma mulher, talvez um animal. Mas o que estava ali tinha 2 troncos costurados um ao outro pelas costelas, como se tivessem sido espremidos até fundirem. 3 pernas, todas no lugar errado, pele amarelada com escamas de gordura, um rosto parcialmente humano com olhos costurados e a boca aberta num sorriso que ia até as orelhas. Ou o que restava delas. Em suas mãos, segurava um bebê, ou algo parecido. Não era carne humana, era carne de oferenda, flácida, brilhante, pulsante, com pequenos olhos espalhados pelo corpo, piscando sem ritmo. Ela sussurrou, não com voz, mas com pensamento direto no meu ouvido. Você é carne sem altar. Venha ser consumido, venha ser moldado. Ergui a AG-3. Ativei o modo de fogo em rajada curta. Mirei no centro do tórax superior. Disparei. O som que saiu não foi de carne rasgando, mas de óleo fervendo. O corpo inteiro tremeu, mas não caiu. O bebê foi arremessado para o lado e explodiu numa massa de sebo e ossos minúsculos. A criatura se levantou com dificuldade, os membros se rearranjando sozinhos, como se estivesse decidindo qual forma usar. Correu em minha direção, aos pulos, com os braços se alongando e a pele se soltando em fios elásticos. Joguei uma granada de sal ritual no chão. A explosão foi seca, sem luz, mas a criatura recuou, gritando em latim. Agarrei a faca ritual no coldre da coxa e entrei em combate corpo a corpo. Golpeei a garganta, perfurei o externo, girei a lâmina. A carne se fechava ao redor do metal. Tentei arrancar, mas ela segurou meu braço com uma força impossível. Os olhos costurados se abriram sozinhos, e dentro deles havia outros olhos, pequenos, vermelhos, girando como em espirais. Ela me disse com voz de criança, ele te viu, ele te quer, ele já começou a te digerir. Disparei o fragment gun direto na mandíbula. A energia do disparo atravessou a cabeça, deixando um rastro de carne derretida e osso liquefeito. A criatura caiu, tremendo, os membros ainda tentando se reorganizar. Dei 3 passos para trás e ativei o crucifixo UV. A luz explodiu. A carne gritou. E então derreteu como cera. Fiquei ali, respirando pesado, mãos trêmulas, fumaça saindo do chão, sangue no visor. O fragmento não estava ali, não fisicamente, mas a entidade claramente era um produto dele. Um servo, um protótipo, uma oferenda viva moldada por fé degenerada. Voltei ao altar. Onde o bebê tinha explodido, agora havia uma poça escura. Toquei com a ponta da faca. A substância reagiu como um animal, se afastando. Era sangue? Não. Era fé líquida, fé orgânica. O rádio chiou no meu ouvido, solto. Elias, detectamos alteração de campo, fragmento ativo, distorção de tempo e linguagem registrada em 3 quilômetros ao redor da vila. Você está vendo sinais de transfiguração? Respondi. Eles estão fabricando corpos, moldando oferendas. O fragmento está ensinando eles a rezar com carne. Souto ficou em silêncio. Depois respondeu. A missão agora é contenção total. Não deixe esse culto sair. Você entendeu? Eu entendi, mas não gostei. Peguei o gravador e deixei um registro local. Terreiro infectado. Estrutura de adoração ativa. Primeira oferenda combatida. Entidade desconhecida pode estar no subsolo. Solicito autorização para uso de lança térmica e selo de campo. Souto confirmou. Autorizado. O que ele não sabia, ainda, é que os olhos da criatura continuam piscando mesmo depois de derretidos. No chão, no altar, nos cantos do barracão.
E todos estavam olhando para mim. Voltei até a igreja no centro da vila. Dessa vez entrei pela porta da frente, empurrando os portões com o cano da arma. As velas negras ainda queimavam ao contrário. A trilha de pegadas amareladas agora se multiplicava, dezenas delas cruzando-se como nervos no chão. E no altar, o corpo do padre havia sumido. Só restava um rastro de arrasto e algo deixado no lugar. Uma máscara feita de couro humano com dentes costurados nas laterais. Peguei com cuidado e senti o couro vibrar levemente na palma da mão, como se ainda tivesse pulso. Atrás do altar havia uma escada de pedra parcialmente selada. Quebrei os blocos com a coronha da AG3. O cheiro que saiu dali era indescritível, algo entre placenta, carniça e incenso barato. Desci. Cada degrau parecia afundar mais do que o anterior. O calor aumentava. O ar era úmido, denso, difícil de respirar. Comecei a ouvir o canto outra vez, agora mais claro, mais humano. Uma melodia sem melodia, entoada por vozes em diferentes tons, como se cada garganta fosse afinada para uma parte do ritual. E no fundo, algo batia. Um tambor, um coração. O túnel se abria num salão natural. As paredes eram feitas de osso e barro, moldadas à mão, ou melhor, moldadas por mãos. O teto tinha buracos por onde escorria um líquido branco, leitoso. No centro da sala, havia algo que parecia um altar, mas era mais parecido com uma cama de parto. Ao redor, 7 corpos, ainda vivos, presos por raízes orgânicas que brotavam do chão e da própria carne deles. Olhos abertos, boca costurada. Um dos corpos se moveu quando me aproximei. Os olhos me seguiram. Apontei a lanterna. Era uma mulher, talvez uns 30 anos. Pele enrugada demais para uma idade. Ela se contorcia tentando falar. Cortei os pontos da boca com a faca. Ela gritou, mas sem voz, só o ar saindo como se os pulmões estivessem secos há anos. Tentei acalmá-la. Perguntei seu nome. Ela sussurrou. Cecília. Eu era a última antes de nascer de novo. Ela apontou com os olhos para o altar de carne. A estrutura pulsava. Do centro, brotava um fragmento escuro, metálico, do tamanho de uma maçã, mas não era liso. Tinha textura de carne enrijecida, com símbolos em baixo relevo que mudavam conforme a luz batia. Eu sabia. O fragmento estava ali, mas ele não estava só. O chão ao meu redor se moveu, lentamente, como se estivesse respirando. De dentro da parede de ossos, mãos começaram a surgir. Primeiro uma, depois 2, depois uma dúzia. E então os transfigurados emergiram. Eles rastejavam como vermes bípedes, humanos parcialmente digeridos, com partes religiosas enfiadas na carne, terços costurados nos olhos, cruzes cravadas nos ombros, pedaços de hóstia grudados na língua. E todos cantavam com a mesma boca, em uníssono. O útero foi aberto, o ciclo retorna, a carne será fiel. Levantei a arma, disparei no primeiro que se aproximou. A cabeça explodiu, mas o corpo continuou andando até tropeçar nos próprios intestinos. Outro me agarrou pelo braço, o toque queimava. Senti a carne dele tentando se fundir com a minha. Ativei a carga elétrica embutida no colete. O pulso o arremessou para trás, mas o cheiro que ficou em mim era de sangue fresco e perfume de igreja. Cecília gritava agora. Gritava por ajuda, por morte, por silêncio. Um dos transfigurados se jogou sobre ela. O som que saiu foi o de uma criança sendo esmagada por dentro. Atirei, mas fui atingido por trás. Rolei no chão. Um deles abriu a própria barriga e tentou me prender com as tripas, como tentáculos. Cortei com a faca, gritando. Disparei o fragment gun na base do altar. A estrutura inteira tremeu. O canto parou. Por 2 segundos tudo ficou imóvel. Então, o fragmento flutuou. Ele pairava no ar, girando devagar. E do teto algo caiu. Uma placenta. Mas não era de humano. Era grande demais, viva demais. Dentro dela,
Um corpo se mexia, ainda sendo formado. Não havia mais tempo. Peguei o selante ritual, ativei o campo. A cápsula de luz começou a girar em alta rotação, emitindo ruído sônico capaz de impedir o nascimento completo do que quer que fosse aquilo. Mas os transfigurados ainda vinham, muitos, demais. Lancei uma granada de fósforo sagrado e me joguei atrás de uma pilastra de osso. A explosão iluminou tudo. Os gritos foram agudos, não humanos. A placenta murchou. O fragmento caiu. Silêncio. Peguei o fragmento com o alicate de contenção e o guardei no cilindro blindado. E então me virei para Cecília. Ela ainda respirava, mas os olhos já estavam virados. E no lugar onde antes havia um coração, crescia agora algo que pulsava no mesmo ritmo do fragmento. Eu atirei, subi as escadas da igreja com o fragmento trancado no cilindro de contenção, os pulmões rasgando, os ouvidos ainda zumbindo com os gritos dos transfigurados. A granada de fósforo havia apagado quase tudo no salão. Corpos derretidos, raízes calcinadas, paredes negras de fumaça orgânica. Mas algo ficou. O cheiro. Não era mais só carne. Era o cheiro de um nascimento que não devia acontecer. O cheiro de algo vindo sem permissão do mundo natural. Lá fora, a vila estava exatamente igual a quando cheguei. A mesma posição do sol. As pegadas no barro não haviam mudado. O rádio não funcionava mais. Tentei enviar sinal de extração para Solto. Nada. Tentei verificar o GPS. A localização piscava entre 2 pontos. Passo Amargo e zona inexistente. O tempo havia sido dobrado. Uma bolha. Um campo distorcido criado pelo fragmento antes de eu conter a principal fonte. Comecei a andar tentando sair do perímetro. O relógio girava devagar, mas nunca completava o ciclo. Caminhei por quase 2 horas. Tudo me trazia de volta à mesma estrada. A mesma árvore caída. O mesmo poste quebrado. A realidade estava presa. E não era só eu que havia notado. Ao longe, na entrada da vila, algo se movia. Vulto humano, curvado, de branco. Me aproximei com cautela. Arma erguida. Era uma mulher, suja, magra, cabelo embaraçado, com olhos que já tinham chorado demais. Quando cheguei perto, ela levantou as mãos. Chorava em silêncio. Ana! Ela me olhou como se reconhecesse a voz, mas demorasse para conectar a memória. Estava em choque. Físico, psicológico. O corpo dela tremia de fome e de tempo. Abracei ela com o cuidado de um animal ferido. Ela sussurrou. Eles me deixaram por último. Eu vi tudo. Eu anotei tudo. Como você sobreviveu? Eu rezei, mas não para eles. Pedi que ela explicasse. Ela tirou da cintura uma caderneta coberta de sangue seco e símbolos riscados à faca. Entregou para mim. Era um diário. Os últimos registros do culto, escrito à mão, datado de hoje. Mesmo dia, mesmo ano, mesmo ciclo. O sangue volta a correr, o servidor quer crescer, a oferenda chegou, o devorador já provou. Então algo assobiou, um som fino, quase infantil, como vento entrando numa garrafa. Olhei em volta, nada, e então vi, os corpos dos transfigurados estavam voltando, subindo da terra como se nunca tivessem morrido. A carne regenerava, a pele costurava de novo, e um deles, o primeiro que matei no terreiro, estava sorrindo, com minha voz. Corre, eu disse para Ana. Mas ela não correu, ficou parada. Eles me marcaram, não posso sair da vila. O tempo não me deixa. Ergui o fragment gun, disparei no primeiro inimigo, a explosão foi limpa, mas o corpo caiu e começou a se refazer. Corri com Ana até a casa paroquial, bati a porta, tranquei com 2 vigas de madeira. Subimos para o 2º andar, ofegantes, o rádio ainda não funcionava, o sol ainda parado, o tempo ainda circular. Ana me olhou com olhos molhados. Tem uma maneira de sair, uma só, o ritual de expulsão. Você sabe como fazer? Eu vi nos sonhos. Quando eles me usaram como cálice, a frase me paralisou. Ela não tinha marcas de tortura,
mas carregava dentro dela a certeza de quem viu o além e voltou. Peguei a faca ritual. Entreguei para ela. Você vai precisar disso. Ela hesitou. Eu sou boa, Elias. Mesmo com o que eles fizeram, eu ainda sou boa. Eu sei, e era verdade, mas o tempo estava contra nós. E lá fora, a vila estava acordando, de novo. As velas negras reacendiam, as portas batiam, as vozes sussurravam. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. O ciclo queria repetir, e só sangue antigo podia quebrar um pacto velho. O diário de Ana descrevia o ritual com detalhes mínimos, rabiscos desconexos, símbolos que só faziam sentido quando vistos com os olhos semicerrados. Ela os havia desenhado durante o transe, ou durante as sessões de molde, como chamava os rituais forçados. Mas havia um padrão. 3 elementos: terra de altar, sangue de fiel e chama invertida. Tínhamos os 2 primeiros. A chama precisaríamos reacender do altar da igreja, o mesmo que devorou o padre. Voltamos correndo. Os transfigurados já ocupavam as ruas. Se moviam em padrões estranhos, dançando, girando, alguns se rasgando sozinhos como oferendas espontâneas. O céu escurecia sem mudar de cor. Um crepúsculo parado. A bolha de tempo estava se fechando. Ana desenhou os símbolos no chão com carvão humano. Eu abri o altar com a faca ritual. Debaixo dele, uma cavidade viva. Músculo, nervo, ossos batendo sozinhos. Enfiei a mão e retirei uma pequena chama negra, ainda quente. Era feita de dor, de memórias. E ela gritava. Ana segurou com as mãos nuas. Gritou também, mas não largou. No centro da igreja, marcamos 7 pontos, um para cada barriga do servidor. Ana ficou no meio, de joelhos, enquanto eu protegia a entrada. Eles vinham, transfigurados, servos, fiéis eternos. A primeira leva caiu sob fogo curto da AG-3, a segunda sob a luz ritual. Mas os corpos não paravam de vir. E no meio deles, ele apareceu. O servidor. 3 metros de altura. Pele branca costurada por dentro, 3 barrigas sobrepostas, cada uma com uma boca própria. O rosto era um molde de todos os que morreram na vila. Tinha o sorriso de Cecília, os olhos de Ana, a voz do padre. Ele andava sem tocar o chão, e cada passo fazia as paredes da igreja se curvarem. Elias, disse Ana, ele vai tentar me usar de novo. Não vai. Entreguei a ela o Fragment Gun. Peguei a lança térmica, liguei o cilindro de plasma. A ponta brilhou azul. Avancei. O servidor gritou. As vozes de todos os oferendados saíram juntas. Um coro doentio. Ele tentou me agarrar com os próprios intestinos, mas rolei por baixo. Cravei a lança térmica na barriga inferior. Grito. Sangue. A boca estomacal mordeu minha perna. Dor. Cortei com a faca ritual. A carne regenerava. Ana começou o canto, palavras sagradas misturadas com nomes profanos. O servidor se virou para ela. Avançou. Eu me joguei contra ele, mas ele era forte demais. Me arremessou contra os bancos. Sangrei pelo nariz, costela fraturada. Ele se ergueu sobre ela. E Ana sorriu. Ela disparou o Fragment Gun direto na barriga central. O impacto fez a entidade parar. Estremeceu. As bocas começaram a gritar separadas. O corpo perdeu coesão. Começou a derreter. Ana caiu de joelhos, as mãos queimadas. Mas continuava o cântico. As velas negras viraram chamas brancas. A luz explodiu. O tempo se soltou. O sol subiu. Os corpos caíram. O som parou. O servidor virou lama. E no centro da igreja, o fragmento tremia dentro do cilindro. Ana estava viva. Eu também. Mas algo havia saído do servidor, uma sombra, e ela sussurrou para mim antes de desaparecer. Agora você tem fé. Do lado de fora da igreja, a vila estava muda. Não era mais a ausência de som causada por distorção dimensional. Era silêncio real, o tipo que só acontece depois que algo monstruoso morre.
O céu voltara a se mover. As nuvens se arrastavam devagar. O tempo, embora frágil, parecia restaurado. A bolha havia estourado, e junto com ela, as regras torcidas daquela terra. Mas os estragos ficaram. Ana sentou no degrau da frente, as mãos cobertas por bolhas. Seus olhos tremiam, mas estavam fixos no chão. Você ouviu o que ele disse? Ela perguntou. Ouvi. Ele entrou em você? Pensei por alguns segundos antes de responder. Algo havia mudado dentro de mim. Não era possessão. Era memória nova, implantada como um dente extra ou uma cicatriz que eu sabia que não tinha antes. Eu lembrava de Passo Amargo em 1957. Eu lembrava do primeiro sacrifício. Eu lembrava com detalhes demais. Ele deixou uma marca, só isso. Menti. Souto finalmente respondeu pelo rádio. Agora que o campo de distorção havia sido desfeito, o sinal voltava com estalos. Relatório. Fragmento contido. Entidade principal neutralizada. Sobrevivente identificada e colaborativa. Contaminação ritual desativada. Status físico? Fraturas menores. Efeitos colaterais ainda não determinados. Mental? Pensei em dizer que estava tudo bem, mas olhei para Ana. E ela também mentia no olhar. Então só respondi. Estável. Demoraram 2 horas para enviar o helicóptero. Enquanto isso, fizemos o que deu. Queimamos os corpos, sal impregnado com gasolina de posto e fósforos molhados. Cada oferenda queimada gritava mesmo sem cordas vocais. Jogamos os restos na cripta e lacramos com cimento ritual. O fragmento, mesmo trancado, pulsava. E em certo momento, juro por Deus, ele sussurrou meu nome. Na base, deixei Ana com a equipe médica. Ela não quis falar muito. Apenas me entregou um envelope. Dentro, cópias de mais páginas do diário. Uma delas me fez congelar. Mostrava um símbolo circular. Exatamente o mesmo símbolo que eu havia visto nas paredes da capela de outra operação. Aquela da montanha, onde tudo começou. Mais um elo. Entreguei o fragmento para Souto numa maleta selada. Ele olhou para mim e disse, isso está longe de acabar. Eu apenas assenti. Não falei que o fragmento ainda sussurrava dentro da minha mente. Não contei que às vezes eu ouvia o canto do culto quando fechava os olhos. E não disse que, pela primeira vez, eu entendia o idioma que os mortos falavam. A fé realmente é um útero, e alguma coisa já está crescendo dentro de mim.